Olá, boa noite. Vamos esperar o pessoal começar a chegar. Começando a live de hoje, dia 18 de junho. Espero que o pessoal já esteja conectando aí, algumas pessoas já entrando. Bem-vindos. Hoje a live é sobre atenção e distração na visão do yoga. Depois eu no meio repito algumas vezes, depois que mais pessoas entrarem, para vocês saberem do que a gente vai estar tratando aqui, né? Porque eu acho que é um assunto que interessa bastante muita gente. É um assunto, deixa eu já abrindo aqui a Fernanda, já aproveitando que ela aqui, recebendo aqui a Fernanda, já que apareceu aqui no chat. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Gostaria de saber. Olá, Fernanda. Oi, Jorge, tudo bem? Tudo bem? Olá, boa noite a todos. Aproveitei que tu entrou aqui e já te puxei logo. Eu estava falando aqui da questão do assunto de hoje, né? Que é um assunto que eu acho que é interessante para todo mundo. Eu estou aqui, né? Então a gente está aqui pelo YouTube e pelo Instagram. No YouTube a Fernanda não aparece, né? Ainda não consegui dar um jeito de fazer com que fique nos dois lá a imagem, né, da Fernanda também. Mas então aqui no Instagram tá a Fernanda aqui participando junto e ela vai estar ajudando, então trazendo alguns questionamentos aí sobre o assunto, né, para auxiliar no enriquecimento da reflexão. Sim. Então, já é a segunda participação da Fernanda. Né? Eu agradeço. Eu agradeço muito pelo convite, obrigada. Estou adorando falar de uma coisa que eu respiro, vivo e que eu amo, que é o yoga. E essa oportunidade de estar com você, né? Com quem, uma pessoa que eu aprendi muito, tá dialogando e refletindo sobre esse assunto. Obrigado, Fernanda. A gente vai estar vendo então a questão da atenção e distração na visão do yoga. Eu queria começar falando sobre uma imagem, eu acho que é bem interessante que a gente comece, é algo que é bastante falado dentro do mundo do yoga, dentro da psicologia do yoga, e eu acho que ela vai ser interessante para a gente começar a nossa conversa. Porque para a gente falar sobre atenção e distração, a gente vai ter que falar sobre os sentidos, né? Os sentidos que recebem o nome de indriyas no sânscrito, no yoga. Aí tem uma imagem que é bem interessante, né, sobre a estrutura de percepção dentro do yoga, que é a imagem de uma carruagem em um campo de batalha. Essa imagem ela está muito relacionada a uma escritura que eu cito seguidamente aqui, que é a Bhagavad Gita, né, e ela é usada como metáfora para tratar desse assunto. Então, para mostrar essa estrutura, para a gente já começar olhando de uma forma um pouco mais ampla e não focando só nesse assunto da atenção, como normalmente a gente foca, vamos dar uma olhada para isso. Então, quando a gente fala sobre essa imagem da carruagem, onde a gente tem, dentro da visão da Índia clássica, aquela imagem do rei, e o rei, ele pertencia à casta dos guerreiros também, né? Então, lá o rei ia para a luta. O rei não se escondia. Né? Então, o rei estava ali na guerra, estava na carruagem, ele estava com as suas armas, né? E tinha então o condutor da carruagem, as rédeas e os cavalos. Se usa essa imagem, então, relacionando os cavalos aos sentidos. Aqui a gente tem, depois eu vou falar um pouquinho para vocês, a gente tem nos sentidos, também tem uma coisa um pouquinho diferente do que a nossa cultura, da forma como a nossa cultura aborda, onde os sentidos eles se dividem entre sentidos de ação e sentidos de conhecimento. Então, a gente tem os cavalos representando os sentidos, as rédeas representando uma dimensão da mente, que é uma dimensão que ela coordena os sentidos. Né? E a gente tem esse condutor que está ali junto, que seria o motorista, né? Aquele condutor da carruagem, né? E ele vai estar representando, então, a dimensão da mente que busca a verdade. E a gente vai ter aquele guerreiro ali, ou aquele rei, que ele é o
sujeito último de tudo aquilo que está acontecendo naquela situação. Então, ali a gente mais ou menos tem uma ideia dessa divisão, por quê? Então, digamos, a gente poderia dizer que aquele campo de batalha, nesse campo estão todos os objetos, né? E a gente tem essa estrutura da carruagem como sendo aquilo que está se relacionando com todo esse campo, todos esses objetos que estão ao redor e com todas essas pessoas que estão ao redor, né? Então, sentidos, a dimensão mental, que é dividida entre essas rédeas que coordenam os sentidos e essa parte da mente que busca a verdade, e o sujeito que está ali por trás, né? Sendo aquele que percebe, aquele que tem consciência de tudo isso que está acontecendo. Então, o que são esses sentidos que estão profundamente relacionados com essa parte da mente que conduz os sentidos? A gente vai poder olhar de várias maneiras aqui, né? A gente precisa olhar primeiro de uma forma que tem mais a ver com a questão da nossa rotina, do nosso cotidiano, né? Quando a gente fala de atenção e distração, porque isso é um problema que muitas vezes é muito comum a gente sofrer, né? Como a gente tem muitos focos, a gente tem muitos pontos, diversos tipos de relacionamento, diversos deveres, essa atenção ela acaba se transformando em distração, porque a nossa mente já não sabe mais o que fazer com tudo aquilo, então ela não consegue mais selecionar e ela então vai perdendo a capacidade de escolher e sustentar aquilo que é escolhido, né? E por que acontece isso? Isso acontece porque todo o processo de funcionamento mental é um aprendizado, é uma construção de uma marca, né? Então, se a todo momento eu estou pulando de uma coisa para outra, né, se eu me construo, se eu me educo dessa forma, a mente ela não vai saber fazer outra coisa mais. Ela vai ficar sempre pulando, né, como dizem, né, que nem um macaco que pula de um galho para o outro, ela não consegue parar e ficar num local e sensibilizar aquela relação, aproveitar aquela relação com aquele espaço, aquele local em que ela está estabelecida. Então, se a gente tem um anti-treinamento, né, um treinamento onde a gente está indo para tudo que é lado e nunca parando, nunca conseguindo ter uma quietude atenta, né, sempre tendo uma diversidade de focos, a mente, ela, então, se acostuma com esse funcionamento. Mas a gente percebe que a gente perde muito com esse anti-treinamento, porque muitas e muitas vezes a gente vai precisar de uma atenção sustentada, né? E esse treinamento, portanto, de atenção sustentada, ele tem que estar presente também na nossa vida, né? Então, o yoga, quando ele traz certas práticas específicas, ele procura, muitas vezes, focar no desenvolvimento dessa atenção sustentada. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e depois eu vou falar um pouquinho sobre aquela questão também de ao que está servindo essa atenção, né? Então, Fernanda, alguma coisinha aí sobre a questão desse primeiro ponto, dessa atenção mais, digamos, popular, desse mais cotidiano aí que a gente tem? Eu vou deixar claro aqui que eu vou trazer algumas perguntas iniciais, né, para quem está entrando nesse mundo do yoga, e é importante que vocês também que estão participando tragam as dúvidas, os questionamentos, porque a gente vai estar enriquecendo a nossa conversa dessa maneira. E partindo desse ponto que você falou, Jorge, eu vejo que assim é muito importante a gente pensar, né, e refletir sobre aonde a gente está colocando a nossa atenção, o nosso foco. Porque eu vejo que, como você mesmo falou, a mente faz isso e não pede permissão, né? A gente está sempre muito voltado para os sentidos, a gente faz isso através dos nossos traumas, dos nossos medos, das nossas ansiedades, né? E a minha pergunta é o que a gente pode fazer para que a gente consiga, nós mesmos, né, de uma maneira mais autônoma, né, tomar rédea das nossas escolhas, não se deixando tanto levar pelos sentidos e pelos medos, né? Por esses impulsos. Qual que é a primeira orientação aí? O que você tem a falar sobre isso? Tá bom. Eu vou aproveitar um pouquinho essa tua pergunta, porque eu acho que ela pega um ponto que é interessante, que é o ponto do conceito de liberdade, né? Porque quando tu diz assim, né, que para a gente tentar tomar as rédeas, né, e tu usou o mesmo termo que está lá também na Bhagavad Gita,
pegando as rédeas como sendo aquilo que conduz os sentidos, né? Conduz os cavalos, né? A gente precisa em primeiro lugar, acho que analisar um pouco o nosso conceito de liberdade que a gente tem na nossa cultura. Muitas vezes a gente fala sobre liberdade pensando assim, liberdade é fazer tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo. Mas a gente não pensa de onde está vindo esse desejo, de onde está vindo esse impulso, né? Na verdade, a gente é escravo dos próprios impulsos, né? Se a gente for pensar bem, esses impulsos, muitos deles não foram escolhidos conscientemente, com uma reflexão, com uma base de sabedoria. É apenas por um hábito que a gente não sabe muito bem de onde vem e não sabe muito bem se ele é saudável, né? Então, esse é um dos primeiros pontos, eu acho, né, dessa questão que tu traz, né? Ou seja, vamos reconhecer que, na verdade, a liberdade não significa a gente apenas seguir aquilo que os sentidos estão nos dizendo, né? Ou uma mente mais superficial está nos dizendo, ou esses automatismos estão nos dizendo. Porque, por exemplo, se a gente for pensar nisso, uma campanha publicitária poderia nos escravizar facilmente, né? Ou seja, alguém constrói uma boa, né? Tu como jornalista sabe, né? A base do jornalismo é a publicidade também. Eu comecei a fazer depois os primeiros semestres dizem que pelo menos eram assim. Dizem que tudo que é publicidade não é jornalismo. Mas tudo que ninguém quer mostrar é jornalismo, porque a publicidade é o que todo mundo quer mostrar. Né? Mas tem aquela base, né? Quando eu fui fazer publicidade na URGS aqui em Porto Alegre, o início da comunicação social que juntava relações públicas, publicidade e jornalismo, os primeiros semestres de comunicação, né? A base pelo menos era a mesma. Aí depois ia para outra direção, né? Mas assim, uma campanha, uma publicidade, ela pode ser bem usada ou mal usada, né? Então, assim, se ela está sendo mal usada, facilmente ela se torna também um meio de nos escravizar. Ela joga alguma coisa que ela sabe que mexe com os nossos desejos e ela nos conduz. Então, a gente tem que pegar no conceito de liberdade, a gente tem que refletir sobre uma questão de liberdade interna, né? Ou seja, eu estou reconhecendo se aquilo realmente é uma escolha profunda minha ou é algo que vem de influências externas ou de marcas que não são sábias do meu passado, né? Mas daí a gente tem, então, como tu colocou bem, a gente tem essa percepção de escolhas, a gente tem ali os sentidos, né? E a gente, então, vai começar a pensar como é que eu faço para que eu possa, a partir dessas escolhas que eu fiz, e espera-se que elas tenham uma boa base de conhecimento, conseguir sustentar. Eu preciso realmente conseguir fazer uma certa limpeza aí, né? Por exemplo, porque se a minha mente está muito tumultuada, né, eu vou ter dificuldade de conseguir realmente segurar e eu direcionar. Então eu preciso fazer um processo que no yoga a gente chama de processo de shamana, um processo de pacificação, para primeiro conseguir fazer como se fosse uma decantação, acho que é a palavra certa, né? Você fazer com que as coisas elas parem um pouquinho, para poder ir um pouquinho mais profundo, se acalmar esse espaço mental, para que depois, então, eu possa dizer assim, agora o que eu vou colocar é tal coisa. Agora eu escolho o que eu coloco ali, né? Então, para mim poder fazer essa escolha. E o yoga, ele apresenta, pegando a questão mais básica, depois eu até quero que tu refaça a tua pergunta para mim prestar bem atenção, para ver se tem coisas que eu estou deixando de lado. Mas a questão mais básica é a questão de eu aprender a colocar um esforço e manter aquele esforço que foi escolhido. A Solange está perguntando qual é o assunto de hoje. Atenção e distração na visão do yoga. Então, para mim conseguir fazer isso, eu tenho que ter tido esse treinamento, então, de direcionamento, né, da minha mente, principalmente dessas rédeas, né? E uma forma de começar a aprender isso, por exemplo, no yoga, a gente pode dizer que é o trabalho respiratório, onde eu paro e presto atenção na minha respiração, porque ao fazer isso, eu estou lidando com uma coisa minha que é individual, que é dentro do meu sistema, e eu estou deixando de lado a minha atenção aos vários outros corpos que estão ao meu redor, né? Então, eu estou, nesse momento, usando o meu sistema como treinamento de foco. Isso pode ser até mesmo eu usar o foco da atenção no meu corpo, né? Eu paro e digo, bom, agora não são os outros corpos, que são múltiplos, são variados, né?
são muitos. Agora, esse aqui é o foco. Então, agora eu vou treinar apenas criar sensibilidade de um corpo. E vai ser esse aqui. Ou eu posso usar alguns métodos que a gente tem, às vezes, de usar uma imagem, né, na nossa frente e dizer, agora eu vou apenas prestar atenção nessa imagem que está à minha frente. O Krishnamacharya, ele dizia, né, que para qualquer pessoa que fosse começar a meditar, porque a nossa visão de meditação é a meditação com algum foco, algum objeto, não é de esvaziamento mental, né? Qualquer pessoa, quando vai começar a meditar, ela deve ter, se ela for usar um objeto para meditar, a respeito desse objeto, digamos uma imagem, uma estátua, esse objeto deve ser muito bonito e muito atraente. Porque quando a gente está começando a aprender a meditar, né, isso, começando a aprender, vai ser um processo para a vida toda, mas a gente está, principalmente quando a gente estiver mais no começo, a nossa mente ela vai se distrair muito, né? Então a gente precisa de algo que seja atraente, a gente precisa criar uma certa brincadeira com a mente, uma certa armadilha para ela e colocar ali algo que ela tenha inicialmente mais facilidade de se conectar, ou seja, é bonito, é agradável, eu quero ficar com os meus sentidos ali envolvidos, né? Vocês vejam que dentro, por exemplo, de muitas tradições meditativas, como por exemplo o budismo tibetano, é tudo muito colorido, tem muitos sons, tem muitas imagens, muita coisa bonita. Na tradição da Índia é a mesma coisa. Né? Na Índia, a gente olha para aquelas imagens que eles usam para meditação, tem muita beleza naquilo. Né? Então, o que é isso? Né? É uma consideração para com aquele que está tentando meditar, ou seja, precisa ser algo que me atraia. E algo que me atraia e não me leve para propaganda de venda de algo que vai me fazer mal, mas que me leve para alguma coisa que é profunda, né? Então eu tenho que escolher um objeto que é profundo, acalmar os meus sentidos para conseguir me direcionar. Mas só completando um pouquinho mais essa questão da técnica, às vezes, por exemplo, simplesmente ficar repetindo uma palavra é algo que pode me ajudar muito nesse treinamento inicial de concentração. E a palavra não precisa ter sentido nenhum. Se eu paro, por exemplo, e eu digo ma, e fico muitas vezes apenas me concentrando nessa palavra, eu começo a fazer uma certa limpeza daqueles resíduos, daquelas pequenas memórias de várias coisas com as quais eu me vinculei no meu dia a dia e começo a manter o foco numa coisa só. Muitas vezes, depois de fazer isso, a sensação é uma sensação de mais leveza, de mais limpeza. Isso é o que a gente chama de um treinamento de manas. Manas é essa parte da mente que cuida de toda essa bagunça sensorial que tem ao nosso redor. Jorge, você está falando da questão das técnicas, né, da prática. Eu queria te perguntar assim, para quem está iniciando, nunca fez yoga, está começando ali, vai começar pelo asana, né, vamos dizer. E existe, às vezes, da prática física, existe muitas vezes uma dificuldade em saber no que focar, porque há uma preocupação com a respiração, há uma preocupação com o corpo, com a postura, e a pessoa não sabe muito bem como fazer isso. Qual deve ser o primeiro foco, né, para quem está iniciando a prática física no yoga, para não ficar, né, com tantas distrações e preocupações na prática? Ótimo. Primeira questão que eu diria, né, que é uma questão que é acessível e é muito benéfica, é pensar em como o movimento físico que eu estou fazendo se conecta com a minha respiração. Por exemplo, muitas vezes a pessoa começa a fazer uma prática de asana, que é a prática mais física, né, mais orientada para esse ponto, né, onde tem diversos tipos de movimentos, e a pessoa se preocupa mais onde é que eu coloco a mão, onde é que eu coloco o pé, qual é o ângulo do pé. Né? Então fica muito focado em alguma coisa que está, de certa forma, distante, ou seja, minha mão está lá, o meu pé está lá, eu estou vendo aquilo e aquilo me distrai demais. Né? Por exemplo, se eu ficar um pouquinho mais tranquilo com relação a isso, deixar para aprender isso aos poucos e inicialmente, da forma como a gente procura ensinar, né, dentro da tradição que eu sigo, né, da forma também como tu conhece a prática. Se eu procuro ensinar primeiro através do movimento dinâmico, né, ou seja, eu não vou simplesmente direto para a postura e paro nela. Né, eu faço o movimento de uma forma gradual, ou seja, eu inalo, indo para lá, e eu exalo, digamos, voltando, pegando um exemplo. Né? O mero fato de eu começar a perceber que quando eu estou fazendo esse movimento, ele favorece a minha inalação, quando eu estou fazendo esse de recolhimento, ele favorece a minha exalação,
isso já me coloca num lugar diferente do que simplesmente querer organizar o corpo. E eu acho que esse ponto que tu trouxe é bem importante mesmo, assim, né? Não era uma coisa nem sequer que eu tinha planejado falar, mas ele é um ponto muito importante, por quê? Porque como a gente tem um traço cultural muito forte de dissociar, normalmente a gente pensa, vamos fazer prática física, então agora é só corpo. Vamos fazer prática respiratória, agora é só respiração. E o yoga, originalmente, ele não fazia isso. Né? Mestres como Krishnamacharya, como Desikacharya, que tinham um conhecimento muito amplo de toda a tradição do yoga, sempre falavam, quando tu começar a trabalhar uma coisa, aquilo tem que te conduzir a algo que é superior àquilo. Por exemplo, se eu estou no corpo, ele deve ir sendo conduzido para a respiração. Se eu estou na respiração, ela deve ir sendo conduzida para a mente. Essas técnicas, elas devem ser construídas de uma forma que uma vai empurrando para a outra. Então tem uma delicadeza muito grande no desenvolvimento. E já está presente na técnica isso, quando a gente aprende com esses mestres. Então, quando a gente está começando a trabalhar o corpo, a gente diz assim, mas o corpo não é nada sem respiração. É a respiração que dá vida para ele, que dá sensibilidade para ele. Então, usa como primeiro método de construção de foco unir o movimento físico com aquela etapa específica da respiração. E isso normalmente, né, algo que parece ser muito simples, normalmente já dá muito benefício para pessoas que estão começando a prática. Eu digo, mesmo que se a gente deitar no chão e começar simplesmente a começar a fazer movimento, inala, leva os braços lá para trás, exala, volta os braços e faz algumas vezes isso, várias vezes ao dia, a gente vai sentir muito benefício. Né? Ou seja, é uma coisa completamente acessível, né? Pouca gente não vai ter condições de fazer isso. É muito acessível, mas à medida que eu perceber que eu estou conectando o meu corpo com a sensação da respiração, com uma sensibilidade daquele processo, muita coisa pode acontecer. Isso pode começar a me ajudar bastante nos outros processos de autoconhecimento que vão se seguir a isso. Eu vejo muita gente que me fala, mas eu não tenho paciência, eu não sou muito ansiosa, eu não ia conseguir fazer yoga porque é muito parado, né? Eu não ia conseguir ficar prestando atenção. Mas eu acho que é o que você falou. Ele não é parado, ele pode ser dinâmico, né? Ele começa muito dinâmico e esse foco primeiro na respiração é uma coisa muito diferente, porque nós humanos nós estamos acostumados a ter atenção no que vem lá fora, no que está lá fora. Então o yoga ele faz esse processo inverso, né, Jorge? Ele traz a atenção para o interno, ele faz essa ligação entre o corpo e mente. Então você não precisa ser uma pessoa super calma e zen para começar a fazer yoga, né? Isso é um desenvolvimento. Não precisa nem fazer. É. A gente não procura por causa disso, né? A gente procura por Não. dos nossos obstáculos, né? Senão a gente não precisaria. Então, e nisso a gente deveria entender que se o método ele não está levando isso em consideração e não está feito de uma forma que consiga conectar a minha ansiedade, é porque o método está mal feito. Sim. Não é problema meu, é problema do método. Então procura outro método. Né? Significa que o método ele não está adequado. Né? Uhum. Então, na verdade, o yoga ele tem um conhecimento muito amplo de ferramentas que, por isso que a gente sempre fala, ele deve ser adaptado a cada indivíduo. Porque cada indivíduo está num estado mental muito diferente, numa condição muito diferente, portanto a ferramenta é diferente. Senão seria que nem eu ir num médico e se eu chego lá com dor de cabeça, ou com depressão, ou com estresse, ele me dá sempre o mesmo remédio. Isso não pode ser assim, né? Isso é o médico que está errado. Né? Então não pode ser dessa forma. A gente tem que analisar, olhar a condição da pessoa e verificar o que vai então realmente ajudar ela, porque existe uma quantidade, né, gigantesca de métodos e eles estão ali para serem escolhidos, não para a gente consumir todos, para serem escolhidos conforme a necessidade, né, daquela pessoa naquele momento da vida dela. E Jorge, como lidar com retrocessos na prática, assim? Porque às vezes o resultado, como desenvolver foco, atenção, são de longo, né, de médio a longo prazo. Você não vai desenvolver isso, né, de um dia para o outro. E às vezes as pessoas acabam desanimando e achando que yoga não é para elas, né? Mas como manter essa energia na prática também e não deixar a atenção se dispersar, né? Na medida que bate o desânimo, bate a preguiça, como fazer isso?
Eu acho que uma primeira questão é uma questão de educação. Por exemplo, o que eu estou chamando de educação? Assim, é um reconhecimento de algo que é importante a gente ter. O que significa quando a gente está fazendo um esforço e a gente olha e pensa, está indo muito devagar, eu desisto. Significa ir rapidamente para a direção contrária. Ou seja, não existe neutralidade nesse processo. Durante o dia inteiro, a gente está sendo ou levado para uma construção de distração, que é o que acontece ainda mais hoje em dia, né? Com toda a quantidade de coisas virtuais, quantidade de coisas para a gente focar, para a gente resolver. Eu sempre falo que eu me lembro da minha infância, quando chegava de tardezinha, os pais estavam em casa, todo mundo ali na sala de estar, talvez olhando uma TV. Hoje em dia isso não existe praticamente, a gente não tem mais hora, não tem mais fim de semana. Então a gente está numa condição que é uma condição bastante perigosa para toda essa parte de atenção, toda essa parte de distração, né? Então, a gente precisa realmente cuidar muito disso, porque enquanto a gente não está tendo um cuidado, é como se a gente dissesse assim, ó, eu vou lá, eu tomo banho, mas isso depois suja de novo. Eu não sinto muito benefício disso. Para de tomar banho, então. Experimenta. Logo, logo alguém vai reclamar do lado. Né? Então, porque não existe essa neutralidade. Na verdade, ou eu estou colocando algum esforço, né, para conseguir compensar, conter um estrago, uma distração que vai se acumular e que vai virar cada vez mais uma marca forte de comportamento, ou eu estou cuidando disso, contendo um pouco e levando devagarinho para o outro lado. Pode parecer um resultado lento, mas se a gente for olhar para o que estava acontecendo antes, na verdade é muito rápido o benefício. É que a gente é meio guloso quando a gente começa a fazer alguma coisa e a gente esquece como é que a gente estava, né? Ou seja, é muito diferente a gente observar, quando a gente solta realmente, vamos pegar a imagem das rédeas, né? Quando a gente solta as rédeas por 10 anos, ver o que acontece nesses 10 anos e quando a gente diz assim, eu vou cuidar um pouco disso. Por exemplo, solta as rédeas na comida, alimentação, durante 10 anos, o que acontece? Ou quando eu digo assim, não, eu vou cuidar um pouquinho aqui da qualidade, mesmo que não seja grande coisa, mas eu vou cuidar um pouquinho da qualidade do meu almoço, da minha janta, né? A diferença vai ser gigante, vai ser enorme no tempo acumulado que a gente vai ver. Então a gente deveria lembrar disso, porque quando a gente começou a tomar banho, a gente brigava, a gente não queria tomar banho. A gente achava que era uma perda de tempo aquilo. Né? Hoje em dia, esse outro cuidado, a gente como adultos, a gente tem mais coisas a aprender do que apenas a tomar banho. Né? Então, esses outros cuidados vão ter que ir sendo inseridos, né? E faz parte de uma coisa que é um pouco mais delicada, é um pouco mais sutil, não é tão evidente, né? Então, a gente precisa fazer um esforço para se dar conta da importância disso. Eu acho que a psicologia do yoga, ela vem de encontro a uma coisa bem importante, até para a gente conseguir canalizar essa energia, continuar nesse caminho, não desistir, que é ok. Hoje eu não estou muito assim para fazer a prática física do yoga, mas durante o meu atendimento, né, eu recebi leituras, eu recebi uma meditação, pranayama, que também servem como ferramentas, né, para sustentar a minha intenção nesse caminho, né, Jorge? Uhum. Sim, com certeza. Né? Não é então, só. é tudo, na verdade, mesmo técnicas que são aparentemente mais avançadas no yoga, ou técnicas que são básicas, elas normalmente vão estar lidando com essa dimensão da atenção, porque é algo que é muito básico no funcionamento mental. Quando a gente fala sobre mente no yoga e no Sankhya, que são esses conhecimentos integrados, né, a respeito do ser humano dentro da psicologia do yoga, a psicologia tradicional da Índia, né? A gente divide a mente entre manas, ahankara e buddhi. Tem um conceito que é mais amplo para tudo isso, que é o conceito de chitta. Mas esse manas, ahankara e buddhi normalmente se referem a 3 diferentes dimensões mentais, onde essa que são as rédeas é a parte que se relaciona mais com o exterior e com essa função de atenção ou distração. Né? E a ahankara está mais relacionada, é mais semelhante ao nosso conceito de ego, né? E buddhi, que é essa terceira, é mais essa busca de uma
percepção mais ampla, que não é só a partir da minha experiência, mas é uma busca de compreensão de uma verdade maior que vai além apenas da minha individualidade, né? Então, mas quando a gente está trabalhando mesmo aquela mais ampla, que é trabalhada, essas três são trabalhadas no yoga, mesmo essa dimensão mais sutil, mais profunda, ela necessariamente tem que estar ancorada nesse ponto de atenção. Então, quando eu trabalho com o corpo, a atenção inevitavelmente vai estar sendo trabalhada, quando a gente está falando sobre técnicas de yoga adequadas. Quando trabalha com respiração, inevitavelmente construção de atenção é trabalhado. Quando tu fala mesmo sobre prática, que tem algumas práticas que são mais devocionais, né, como prática de mantra, inevitavelmente afeta bastante também positivamente a questão da atenção. Quando a gente está falando sobre vários tipos de meditação, tudo tá de alguma forma relacionado com o desenvolvimento de atenção. Esse é um ponto, né, que é um ponto básico da mente que sempre está envolvido ali. E como que eu sei que eu estou agindo por uma dimensão mais sutil ou quando eu estou agindo mais movida pelos sentidos? Tem muito sobre isso dentro, por exemplo, da Bhagavad Gita, no capítulo 2 dela, que é um dos meus capítulos preferidos, porque ele está num momento ali de transição, de ensino sobre o ser humano, sobre o que é o caminho de autoconhecimento. É um momento muito bonito dessa escritura, né? Que ele coloca muito esse confronto entre alguma coisa mais profunda interna e a parte sensorial. Por quê? Porque o sensorial, ele, ao mesmo tempo que ele é a riqueza, é a vastidão, é a beleza, e isso pode trazer em nós uma reverência também, é importante não esquecer disso, também tem a parte da armadilha, né? Que é muito forte para nós, principalmente quando a gente não está com uma sabedoria muito bem estabelecida. E é a nossa situação, né? Muitas vezes a gente está confuso, né? A gente não tem uma clareza sobre o que vai ser adequado, o que é bom, o que é saudável para nós, o que vai trazer felicidade a longo prazo para nós e para quem está ao nosso redor. E por não ter clareza sobre isso, a gente cai na armadilha de coisas sensoriais mais atraentes, né? Então, isso realmente é algo bastante delicado. Isso exige realmente muito estudo, muita reflexão, muito cuidado. Eu acho que tudo aquilo que é muito impulsivo, né, facilmente vai nos deixar cair em armadilha. Sempre é importante a gente conseguir ter aquele espaço, né, onde a gente olha para aquilo e observa, será que realmente essa é a direção correta? Ou seja, aquilo apareceu na minha frente, né? Mas talvez não seja porque o destino colocou à minha frente é para mim. Talvez, brincando um pouco com isso, talvez é porque o destino esteja me testando. Então, não é necessariamente porque apareceu, então deve ser bom para mim. Não, porque vai aparecer ao longo da minha vida tudo que é coisa na minha frente. E eu é que vou ter que ter a capacidade de discriminação, né? Então, o que é dito é que a gente tem que ter realmente uma paciência, uma tolerância, uma capacidade de olhar e não seguir esse primeiro impulso e estar muito bem estabelecido em alguma coisa mais interna, né? Para a gente poder olhar e pensar, será que só porque é colorido é bom? Será que só porque é cheiroso é bom? Será que só porque está lá assim, fazendo assim para mim, né, é bom? Talvez não, né? Agora, não adianta a gente querer que essa habilidade ela realmente seja construída na hora da situação. A gente tem que ter o trabalho prévio. O yoga fala muito sobre essa questão do trabalho prévio. Tem um sutra, né, essa principal escritura sobre o sistema de yoga, que é o Yoga Sutra, que ele fala sobre o conceito de Heyam Dukam Anagatam, que é o conceito de que o sofrimento ele precisa ser evitado a partir de um método que previna ele, né? Na hora que a confusão ela se estabeleceu, que a minha mente não está bem, eu não vou conseguir naquela hora começar a preparar a mente para não responder mal, né? Eu tenho que ter um trabalho cotidiano, eu tenho que ter um trabalho de prevenção, né? Eu tenho que estar indo nessa direção através de um cuidado permanente dentro da minha vida para que quando surja a situação desafiante, ou mesmo a atração de uma coisa que na verdade não faria bem para mim, né, eu possa naquele momento olhar e talvez isso não seja adequado agora, né? Porque é inevitável, a gente não tem como dizer assim, não quero que os sentidos me enganem, não quero que os sentidos me atraiam. Não, é a natureza deles, isso é bonito, isso faz parte da beleza da vida, né? Mas a discriminação é essencial para a gente poder transitar entre a beleza da vida, né? Para que não vire veneno.
E a prática do yoga, ela nos ajuda a essa discriminação, né? Porque a gente fala, estar presente no momento, né? Estar atento ao momento presente, né? O que já não é muito fácil. Então, seria um treinamento, a prática formal, né? Para a vida, para a gente levar essa atenção, esse, vamos dizer assim, dar um passo para trás e conseguir ali refletir se isso seria bom ou não, te dar essa qualidade na vida, no dia a dia? A atenção é a parte mais instrumental, eu diria, assim, é a máquina funcionando razoavelmente bem, mas é inevitável, a gente não tem como fugir da necessidade de uma educação em yoga, que eu chamo. Né? Ou seja, eu preciso conseguir melhorar um instrumento e eu preciso melhorar também meu conhecimento sobre o que vai ser adequado e o que vai me levar para um lugar melhor e levar quem está ao meu redor também para um lugar melhor. Porque é como se a gente tivesse, por exemplo, um carro, né, com uma grande potência. Eu posso usar aquele carro com muita potência para fazer um salvamento rápido, né? Surge uma necessidade, alguém está passando mal e eu vou lá rapidamente consigo chegar naquela pessoa, ou eu posso simplesmente ficar brincando de autorama na rua e matar alguém, né? Então, eu posso usar para alguma coisa que é de uma grande ignorância, uma imbecilidade, ou eu posso usar para alguma coisa que é muito benéfica, né? Então, não basta o instrumento funcionar bem. Ou seja, muitas vezes, o problema do yoga moderno é que as pessoas ficam refinando o instrumento, mas não tem o processo de aprendizado da educação. E isso é uma coisa que, tradicionalmente, no yoga nunca foi separado. Né? E isso é que vem através do conhecimento, que vem através da nossa relação com o nosso professor, com a nossa professora, que vem através do aprendizado que a gente tem, por exemplo, a Bhagavad Gita, o Yoga Sutra, dessas escrituras, porque elas falam sobre isso. Como juntar aquilo que é saudável, aquilo que não é danoso, né? Como ter um bom aproveitamento da vida e como melhorar o instrumento. Se essas duas coisas em algum momento elas não se colarem, eu posso usar um bom instrumento para causar dano. Né? Isso é uma preocupação de todos os professores, né, dentro das linhagens tradicionais do yoga. Isso logo vem como um cuidado paralelo ao processo de ensino de melhora do instrumento, corpo e mente. Uhum. Eu tenho até uma pergunta que eu anotei ali no começo, a gente já tocou um pouco nesse assunto, mas eu vou para a Manani. Perguntou qual esforço é preciso para se chegar à libertação. A libertação, acho que a gente deve pegar esse conceito e colocar ele assim, tirar ele do topo da montanha, né? Isso era uma coisa que era uma insistência muito grande do meu professor Trikaveda Zikacharya, que já faleceu. Foi a minha maior inspiração, como eu sempre falo, né? Em todo o meu caminho de yoga, desde 2000, 2001, que foi quando eu conheci ele. Então a gente deve trazer para alguma coisa que é palpável, alguma coisa que é próxima. Por exemplo, quando eu penso, como eu falei ali na live, onde eu estava junto com a Cris Ganso ontem, né, na live dela de quarta, por exemplo, se eu começo a olhar, por exemplo, para a minha capacidade na minha relação com os meus filhos ou na minha relação com a minha esposa, né, que libertação eu quero nesse relacionamento? A libertação que eu quero nesse relacionamento é poder fazer algo que possa realmente estar de acordo com o amor que eu sinto por essas pessoas. Quando eu não consigo, eu não estou livre. E muitas vezes eu não consigo e não estou livre. E isso me dói. E dói neles também. Então, eu acho que o mais importante é a gente entender a partir dessa questão dos relacionamentos, dessa questão mais básica, né? Ali realmente vai ser o nosso principal ponto de atenção e ali a gente vai enxergar melhor o que está acontecendo. E se a gente não enxergar, alguém vai nos ajudar. Só prestar atenção. As pessoas vão chamar a nossa atenção, né, de que não está legal. Né? E libertação, eu vejo muito que libertação no yoga, né, é mais questão de uma qualidade mental, né, onde você está conseguindo se sentir bem, né, mesmo em situações, não bem, mas mais equilibrado mesmo em situações que não são tão favoráveis, né? Isso é um processo que é, como você disse, ali no meu relacionamento, é ali no meu trabalho, não existe uma, né, pensar numa libertação já geral, acho que pensar primeiro nessas pequenas libertações mentais, né?
A parte difícil mesmo é essa que está em contato conosco no dia a dia, né? É ali que vai estar o nosso treinamento e o nosso foco, né? E aí, a partir disso, alguma coisa pode se construindo a longo prazo, mas eu acho realmente que o bonito mesmo do processo é aquilo que está do lado da gente, e por isso que eu sempre digo, né? Mesmo quando algumas pessoas têm uma tendência a querer, por exemplo, pegando o assunto de hoje, se proteger das tentações sensoriais indo para uma caverna, ou algumas pessoas levam uma vida muito solitária, né? Isso não é uma boa forma de aprendizado, né? Isso só aumenta as nossas manias, né? Porque, na verdade, a melhor forma de aprendizado é a gente ter relações ricas, né? Por exemplo, eu fico feliz enquanto professor quando eu vejo que tem muitos alunos meus que são professores. Quando eu vejo que essas pessoas elas estão desfrutando do processo de aprendizado comigo e estão na vida aparecendo, se realizando e fazendo muita coisa. É isso que me alegra, né? Então, o que me alegra é saber que, a partir dos meus esforços, muitas pessoas também estão aparecendo e também estão se realizando nos seus esforços, né? Ou seja, é através da relação e é ali que a gente realmente enxerga de uma forma profunda o que está acontecendo conosco, né? Ou seja, se o meu trabalho aparece na ação dos outros, eu sei que eu estou numa boa direção. Se eu estou escondido, eu estou solitário, eu estou afastado, achando que ali eu protejo a minha liberdade, não, porque na verdade eu estou provavelmente imitando uma calma, uma tranquilidade por estar me protegendo. Na verdade, eu só consigo perceber realmente se eu tenho calma, se eu tenho um foco, uma atenção adequada, quando eu estou num momento de confronto. É claro que eu preciso também ter o meu treinamento. Vou estar lá em casa me preparando um pouquinho para estar melhor, mais saudável. Mas se eu não sair para a rua, eu não sei a minha real condição. Ou seja, eu vejo a minha real condição nos relacionamentos do dia a dia. É ali que está esse... Não é uma palavra muito boa, mas é ali que está o confronto, porque é ali que eu vejo se realmente eu estou caindo em muita armadilha ou não. Se eu fico retirado, se eu fico escondido, pode dar uma falsa sensação de calma, de controle, mas na verdade é só porque eu coloquei uma grande armadura na minha frente e não estou sentindo nada, né? Não é porque eu realmente aprendi como lidar com as relações e com aquilo que vem lá de fora. Não teve realmente um amadurecimento, eu apenas estou escondido, né? Isso é muito importante a gente saber. Tá. Tem a pergunta aqui da Silvan Flávia. Ela pergunta qual a importância da prática nos diversos sentidos e qual a proporção disso. Não sei se eu entendi. Qual que é a importância Será que da a pergunta prática em geral? tá pegando a prática formal, né? Para quem me conhece, eu fujo um pouco às vezes de ficar falando só sobre prática formal, porque tem toda uma outra parte ali, né, que é a parte do cotidiano, né, que tem que ser a base, né, a base mais forte que o professor tem que estar puxando. O professor que fica ensinando só técnica e prática não é professor de yoga, né? Então a gente tem que estar cuidando ali, vendo essa questão realmente das relações. Então, quando a gente fala de prática formal, mas tudo bem, vamos olhar para essa questão. Na prática formal, a gente está falando bastante sobre isso, né? Na prática formal, a divisão, digamos, de técnicas, ela muda conforme a fase da vida. Não por uma questão de restrição, mas pela riqueza de cada fase da vida. Esses dias depois eu fui ver no YouTube que uma das pessoas achou que quando eu estava falando sobre as diferentes fases da vida, eu estava restringindo alguma coisa. Eu não, o yoga, né? A visão do yoga. Mas não é isso, é que o yoga está vendo a riqueza, o quanto é diferente a riqueza de cada fase. Por exemplo, uma criança tem uma riqueza diferente da riqueza do adulto, né? Uma pessoa que está na etapa final, nas últimas décadas de vida, ela tem uma riqueza diferente da riqueza da criança. São diferentes riquezas, diferentes contribuições, diferentes formas de se relacionar com o mundo ao redor, e cada etapa tem algo muito importante para cumprir. E aí os métodos, as técnicas ou a prática formal, ela também tem que estar respeitando isso. E é por isso que, se a gente está seguindo um rumo maduro, a prática da criança não pode ser igual à prática do idoso. A prática do adulto não pode ser igual à prática do idoso. A prática do adulto não deve ser igual à prática da criança, né? Então, a gente tem mais processos introspectivos e meditativos mais para o final da vida, e mais processos sensoriais e de descoberta do corpo e do mundo ao redor na etapa da criança.
né? Então, isso aqui vai mudando, né? O direcionamento das técnicas e dos métodos. Né? Por exemplo, o momento onde a gente mais teria prática de asana seria durante ali o período de da criança e do adolescente. À medida que vai indo para a idade adulta, isso vai se misturando com uma grande quantidade de prática mais de sensibilidade respiratória e, aos poucos, o desenvolvimento mais aprofundado da meditação. E eu acho que a gente também pode colocar essa pergunta assim, como qual a importância da prática na vida, no dia a dia, como você mesmo estava falando, na qualidade dos meus relacionamentos. Ó, me refiro parte física, asanas, parte psicológica, parte espiritual ou mais mística, pois em geral não encontramos tudo nas aulas. Sim. É que as aulas, a gente tem algo que com certeza, eu não quero criticar isso, né? Com certeza a aula em grupo tem uma contribuição para a gente, né? Ela nos ajuda a poder lidar melhor com a vida, poder ter uma tranquilidade um pouco maior se ela for bem ensinada. Ou seja, nada de postura difícil durante uma aula em grupo, porque é muito fácil se machucar e várias pessoas que estão ali provavelmente não tiveram o preparo adequado para aquilo. A não ser que eu tenha uma condição ideal em que aquele grupo, eu comecei aquele mesmo grupo com práticas muito simples ao longo dos anos, todo mundo teve uma mesma condição de melhora, de habilidade, de força, flexibilidade, condição respiratória, condição emocional, e aí tudo vai andando muito. É difícil esse ideal se cumprir. Então, num grupo, a gente tem que fazer algo que é muito básico, deveria, pelo menos, ser trabalhado assim, algo que é simples, acessível, né? E no processo individual é que a gente vai poder olhar e vai cumprir com todos esses aspectos que ela corretamente colocou, né? Ou seja, aí a gente vai ver, o foco aqui está na questão mais educativa, vamos tentar entender mais uma questão emocional que está surgindo. O foco aqui vai ser trabalhar mais o pranayama, a prática respiratória, né? Quando a gente trabalha individualmente, a nossa forma de trabalhar, que é a única maneira como eu trabalho, a não ser em cursos de introdução ao assunto, né? Então, a forma como eu atendo os alunos não é aula em grupo, é como eu aprendi com os meus professores, que é individualmente, e como eu sigo até hoje com o meu professor individualmente. Então, no individual, a gente vai vendo, né, o que é preciso ser mais colocado, e é muito diferente de uma pessoa para outra. Né? Às vezes, a gente muitas vezes fica um tempo em atendimentos onde nem sequer se fala sobre prática formal. A gente está trabalhando mais nessa compreensão, entendimento, em como acolher melhor alguma coisa da vida, como poder compreender como lidar melhor com aquilo, né? Então, tem muitas outras coisas além da prática formal, e na prática formal também tem muitas coisas a serem olhadas, né? Com diferentes possibilidades. Assim. Isso realmente tem que ser um olhar muito pessoal mesmo. É bom procurar, quando a gente procura alguém, procura um professor, né? Que a gente procure alguém que tenha realmente esse cuidado, que a gente perceba que a pessoa está modificando aquele ensino, seja teórico, seja prático, a partir daquilo que está sendo trazido por mim. Né? Isso é um respeito ao ser humano necessário em qualquer área de saúde mental e saúde física, não é só no yoga. Uhum. E Jorge, voltando para o assunto da atenção, né? Você quiser abordar esse assunto, por que é tão importante e tão abordado a questão da atenção? Eu vejo que hoje em dia a gente às vezes vai pegar uma chave, entra no quarto, sei lá, pega qualquer coisa menos a chave. Ou tipo, esquece que acabou de ler uma página de um livro, esquece. Né? Porque a gente está sempre mesmo com os sentidos muito voltados para fora, ou mesmo para o que está acontecendo dentro em relações de ansiedade. Por que no yoga é tão importante falar disso? Eu queria que você voltasse a falar um pouquinho daquela parte que você começou mesmo introduzindo a questão dos sentidos e por que é tão enfatizado isso no yoga. Em primeiro lugar, é natural a gente perceber essa dificuldade, né? Porque a gente, principalmente na vida adulta, a gente tem uma sobrecarga. Né? Essa sobrecarga se dá pela nossa própria responsabilidade. A gente tem um dever na vida adulta perante o outro, né? Tanto perante nós mesmos quanto perante os outros, né? É a fase social, é a fase familiar, né? Ou seja, eu vou estar cuidando de mim, mas vou estar também cuidando de muitas pessoas, através do meu trabalho e através da minha vida em família. Então, é até saudável a gente perceber que tem
essa sobrecarga em algum grau, porque significa que a gente está cumprindo realmente com aquilo que é esperado de nós, né? Porém, a gente tem que conseguir também, em alguns momentos, perceber que quando a gente precisa colocar o foco, precisa aprofundar o nosso estudo, a nossa compreensão das coisas, que a mente consiga responder a isso. Ou seja, o que é a concentração? Concentração no yoga, ela é chamada de dharana. É um dos nomes que a gente pode usar. Que é quando a gente diz aqui, agora o foco é esse, né? E para que serve essa capacidade? Essa capacidade serve para aprofundar o conhecimento em qualquer coisa. Quais são os obstáculos para dharana, para esse processo de concentração? São o torpor, ou seja, a mente está tão obtusa, ela está tão pesada, que ela não consegue prestar atenção em algo, né? Todos nós experimentamos isso muitas vezes, né? E o outro obstáculo para o conhecimento, que exige uma relação sustentada, é a ansiedade, a agitação. Então a gente tem de um lado o torpor, de outro lado a agitação. Mente com torpor ou mente com agitação não consegue produzir conhecimento. Porque conhecimento se dá através da sustentação da relação por bastante tempo. Ou seja, com a minha esposa, a Rosa, por exemplo, na nossa relação, o que eu conhecia sobre ela no início era pouco. Tinha uma paixão ali. Essa paixão me conectava. Mas apenas com o tempo, com a sustentação dessa relação, é que eu posso começar a conhecer realmente aquela pessoa, dentro das variadas situações da vida, né? E assim é com qualquer assunto também. Eu preciso conseguir parar, me relacionar, sustentar, e aquilo é que vai produzir conhecimento. Então, se eu não tenho a capacidade de atenção, a capacidade de foco, nenhum conhecimento vai ser produzido, nenhum conhecimento profundo, só conhecimento superficial, né? Eu estava conversando com uma aluna há pouco tempo, né, um dos meus atendimentos individuais, né, e ela me trazia: eu consigo ler e estudar artigos curtos, né? E eu comecei a precisar ler livros maiores e percebo a minha dificuldade hoje em dia. E ela é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito hábil no seu trabalho, no seu processo de autoconhecimento, muito comprometida também. Então tem várias qualidades, mas estava faltando ali um treinamento de um foco sustentado, né? E eu comentei com ela: o teu trabalho principal vai ser agora a sustentação da leitura de livro. E isso é uma coisa que também hoje em dia cada vez é mais rara, mas que precisa ser resgatada, né? Porque um livro, ele faz, eu vou hoje, amanhã, depois da manhã, e algo que eu não sei ainda o fim, mas eu vou indo. Eu vou indo. Se a gente ficar só lendo artigos pequenos, a gente não vai conseguir desenvolver essa capacidade desse aprofundamento, né? Então, isso é um exemplo apenas desse ponto de por que é tão importante a atenção, né? Então, tem uma pessoa que colocou, né? Estou lendo o livro Coração do Yoga, que é do professor TK Desikachar, né? Que fala no início bastante da questão do foco. Então, realmente, né? Então, o foco ele não está ali por si só. Ah, eu foco porque é importante ter atenção. Não, porque ele é o alicerce para a produção de muita coisa na nossa vida e para a construção de conhecimento verdadeiro, que é algo que tem que ser profundo, tem que ser sustentado ao longo do tempo, né? Então, eu acho que isso é uma das principais questões realmente aí. E no yoga... Pode falar. Pode falar. Pode falar. Eu vou trazer umas citações da Bhagavad Gita, que eu gosto muito, né? Só para comentar com vocês rapidamente, assim, só como curiosidade, né? Só para não perder isso aqui, né? Por exemplo, o verso 41 da Bhagavad Gita, no capítulo 2, ele diz, né? A mente que busca o autoconhecimento tem um só foco, enquanto a mente voltada para sucesso e fracasso tem infinitas ramificações. Aqui, por exemplo, e esse verso só é um longo assunto. Por exemplo, esse foco que eu quero ter, ele não é apenas para lidar com coisas cotidianas. É para conseguir, daqui a pouco, entender o que é mais profundo na vida e como conseguir sustentar aquilo. Se eu estou conectado com uma coisa que eu já consegui aprender e reconhecer como sendo profunda, o resto está ali também, mas não tem aquele poder todo de me carregar junto.
né? Porque eu estou tentando tirar um suco daquilo tudo, que é esse suco, né? Que é algo mais profundo que eu quero tirar daquelas experiências, que as experiências vão me trazer, vão nutrir aquilo e vão embora. Mas aquilo ali ficou nutrido, né? Então, isso também é uma proteção para o processo de concentração. Se eu sei o que é central, se eu sei o que é mais importante, a minha mente também responde melhor a toda essa quantidade de coisas do cotidiano. Eu Mas eu acho te que... cortei. Não, eu ia falar, mas Vinícius, eu acho que é muito isso que a gente vive hoje em dia, porque a gente tá lendo, assim, é bombardeado por informação, é internet, é rede social, até mesmo na faculdade, a gente acaba não lendo um livro inteiro e só artigos, e a nossa mente também fica fragmentada, né? Eu acho que o foco diz muito a energia que a gente quer sustentar. Se a gente, e diz muito isso, essa frase que você falou, né? Porque se a gente está dispersa, a gente parece que fica também, a nossa mente está dividida, a gente não sabe para onde ir. Então, colocar a atenção em coisas que são mais, vamos dizer assim, lentas, duradouras, né, do que fragmentar, também é uma coisa bem importante para a gente fazer no nosso dia a dia. Exatamente. Que é esse conceito que eu estava comentando, né, sobre a atenção, que ela aos poucos a gente vai ter que entender a que ela serve, né? Que eu adoro aquela música, né, que é cantada pelo Lenine, né, também, né? Um dia você vai servir alguém, né? Então, acho que é uma adaptação até, né? Essa música acho que originalmente é do inglês. É uma música muito bonita, é um conceito muito bonito que é trazido ali, né? Então, a gente tem que saber, né? Tanto a gente tem que saber ao que o nosso corpo serve, ao que a nossa vitalidade serve, ao que a nossa atenção serve. Então, a gente precisa ter o propósito que vem através de um bom aprendizado sobre o que é o yoga, o que é o autoconhecimento, o que é a vida, né? E aí melhorar o instrumento também. Mas acho que, não sei, o que vem primeiro, a atenção ou uma busca interna? Porque se a gente não sabe o que a gente está buscando, é muito difícil você ter um foco ou estar atento naquele caminho. Quando você está muito... Eu não quero, não sei o que eu vou fazer, tem tanta informação, tem tanta coisa que eu preciso, né, de sucesso, eu tenho medo do fracasso. O que vem primeiro aí? Não, a gente não tem uma ordem. Por quê? Porque se a gente for pensar bem o que é o processo de autoconhecimento, ele não nasce quando a gente diz assim, agora eu vou seguir tal caminho ou tal outro, o yoga. Ele já nasceu antes, né? Ou seja, todo o processo que eu tive na relação com os meus pais, na relação com a escola, o que eu tenho como tendências, né, mentais, o que eu tenho como personalidade, aquilo já estava trazendo muita coisa pronta também. Né? Então, o processo, por exemplo, esse processo de construção dessa mente, que é responsável pela concentração, é algo que já na fase da criança está se desenvolvendo. Aí a gente pode pegar e pode refinar aquilo ou não, pode atrapalhar esse processo. Né? Mas também a educação também está sendo construída durante aquele período, bem ou mal. Né? Então, mas se a gente tem uma boa oportunidade de estar recebendo uma boa influência, alguma coisa que é inspiradora ao nosso redor, na família ou na escola, né? Ali a gente tá tudo isso ao mesmo tempo. Né? Na verdade, o que vai acontecer, a situação que a gente vai ter que encarar realmente é, a gente vai chegar na idade adulta e vai perceber o que não foi mal, o que foi mal construído. Agora a gente vai ter que começar a juntar os pedaços e ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente aproveita, o que a gente precisa derrubar. Né? E a gente, como adulto, a gente tem condições de dar conta, não tem problema nenhum. Né? Porque os nossos pais, nossos professores também tiveram essas dificuldades. Não é culpa, na verdade, tanto assim de ninguém. Claro que a gente pode muito atrapalhar a vida de um filho, né? E é esperado que a gente não faça isso. Mas a gente pode depois, como adulto, fazer muita coisa para conseguir resgatar isso e poder pegar tudo isso ao mesmo tempo também, agora, e dar uma direção saudável e nova. A gente vai ter que se questionar, a gente vai ter que refletir sobre isso e assumir, né, esse movimento. A Jocely Coelho colocou aqui, a que você serve? A quem você serve? Que linda provocação! E às vezes é difícil a gente saber
Porque no meio de tanta coisa, não é nem a quem você serve, ou como você vai até decidir o que é mais importante, prioritário, que vai te levar num processo realmente de autoconhecimento, de reflexão e de autodesenvolvimento, né? Exatamente. Estamos no final, você Estamos falou? finalizando, né? Porque depois, senão, se a gente não cortar, o Instagram corta depois. Ah, então tá. Passa rápido, né? É. Então, muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, pessoal que estava presente aqui, pessoal que estava presente no YouTube também, né? Apesar de eu não ter conseguido acompanhar o chat do YouTube, porque senão a gente acaba se atrapalhando muito, né? Então, peço desculpas pelas, às vezes, limitações, né, no ambiente virtual. Né? A gente não tem como agora estar todo mundo sentado aqui conversando, mas a gente vai tentando, pelo menos, ver uma forma que possa trazer algo que seja interessante, que seja útil. Espero que tenha sido bem aproveitado. Só queria fazer um comentário também, então, com relação, né, ao meu site, psicologiadoyoga.com.br. Né? Tem ali também cursos, né? Atualmente que eu estou também trabalhando alguns cursos introdutórios a respeito de todo esse processo amplo do yoga, né? Cursos de psicologia do yoga, né? Então, os cursos online tem também um trabalho semanal de conversas ao vivo que a gente faz, né? Então, todos bem-vindos. Então, obrigado, Fernanda. Obrigado a todos. Obrigada, Jorge. Agradeço pelo convite e também obrigada a todo mundo que está aí acompanhando, participando, né, para conversar sobre yoga. Eu que agradeço. Boa noite. Tchau, tchau.